Existe uma região do joelho que a gente não fala tanto, que é a região medial. A região medial é a parte interna da coxa. Ali tem um ligamento muito importante que é o ligamento colateral medial. Ele não faz todas as funções de contenção dessa região sozinho. Tem músculo, o próprio menisco que a gente já discutiu bastante aqui no canal. Existem os ligamentos mais profundos, mas a verdade é que esse ligamento ele é muito lesado e na maioria das vezes a gente não dá a devida importância. O ligamento colateral medial ele pode ser lesado sozinho, de forma isolada, ou, o que é muito comum, junto com o ligamento cruzado anterior. Por isso que é muito importante a gente entender quando tem esse tipo de lesão, porque muitas vezes a gente só olha para o ligamento cruzado anterior. Você já sabe que provavelmente vai ter que fazer uma cirurgia e muitas vezes você deixa de lado esse ligamento renegado, que é o ligamento colateral medial. Mas ele é fundamental para a correta função do joelho. De acordo com os estudos, a gente poderia falar que esse é o ligamento mais lesado do joelho, o ligamento colateral medial. Só que ele tem uma característica que é completamente diferente da maioria das outras lesões ligamentares do joelho. Esse ligamento ele tem uma capacidade muito boa de cicatrizar e de ser tratado de forma não cirúrgica. A anatomia e o local onde a maioria das lesões acontece, que é na inserção mais próxima do fêmur desse ligamento, favorece a cicatrização. O grande problema é que esse ligamento, justamente por na maioria das vezes evolui bem com um tratamento não cirúrgico, é que ele de certa forma não é levado muito a sério. Às vezes até pelo médico e às vezes até pelo próprio paciente. O grande problema é que se ele não cicatrizar adequadamente, ele vai levar a uma lesão crônica que muitas vezes vai levar a algum tipo de sequela e que muitas vezes vai resultar numa cirurgia futura. A maioria das lesões do ligamento colateral medial também acontece durante a prática esportiva. Entorses jogando futebol, surfando, andando de skate, no esqui e no snowboard é extremamente comum. Por quê? Porque são aqueles traumas onde você tem uma mudança de direção sem rodar todo o corpo necessariamente sob o joelho. É como se você concentrasse toda a energia do movimento errado justamente nessa região interna medial do joelho. Basicamente, quando a gente tem uma lesão que não é tão grave, nem todas as fibras foram corrompidas, às vezes foi um estiramento, a gente pode tratar de forma não cirúrgica, com uma boa fisioterapia, justamente para favorecer a cicatrização adequada dessas fibras que foram lesadas, e muitas vezes também associando o uso de uma órtese, de uma joelheira que permite o movimento de fletir e estender o joelho, mas que protege a região que está machucada, não deixa ter um movimento de abertura da região interna. A grande maioria das pessoas que tratam adequadamente essa lesão com essa combinação de proteção com joelheiras e de estímulo à cicatrização adequada com uma boa fisioterapia, evoluem muito bem. Mas existem aquelas lesões que não são tratadas adequadamente. A lesão crônica, ou seja, a lesão desse ligamento que não foi tratada adequadamente e que depois de 3, 4 meses continua com dor, muitas vezes acaba resultando na necessidade da gente reconstruir esse ligamento. Também as lesões associadas desse ligamento com o ligamento cruzado anterior podem muitas vezes também pedir que esse ligamento seja reconstruído no mesmo tempo. A grande verdade é que quando a gente precisa operar, a gente vai precisar, da mesma maneira que o ligamento cruzado anterior, retirar um enxerto, ou seja, um pedaço de tendão de alguma parte do nosso corpo para fazer o papel desse novo ligamento. E também vamos precisar fixar esse mesmo ligamento com parafuso no fêmur e na tíbia, da mesma maneira que a gente fixa o ligamento durante a reconstrução do ligamento cruzado anterior. Se eu pudesse resumir o tratamento desse ligamento, seria: na maioria das vezes, ele vai evoluir super bem sem a necessidade de cirurgia. Então siga as recomendações do seu ortopedista. Se você fizer tudo direitinho, provavelmente você vai se livrar dessa. Mas tem aquelas pessoas que não gostam de tratar direitinho. E nesses casos, muitas vezes a cirurgia passa a ser necessária. Se você tiver qualquer outra curiosidade, não deixe de entrar no nosso canal e fazer os seus comentários. Deixe o seu like e a gente vai de alguma forma acrescentar um novo conteúdo num próximo vídeo para você.